E aí, Patrick aqui, mais uma live, e o tema da live de hoje é a causa da valorização do enfermeiro. Ou a causa da desvalorização também, né? Tanto faz o raciocínio, mas eu quero falar sobre a causa da valorização do enfermeiro. É uma série de lives, se você ainda não sabe, de segunda a sexta às 21 horas aqui no Instagram. Então a gente está começando agora, vamos esperar o pessoal chegar. A Cleide já chegou. Estamos iniciando mais uma live dessa série de lives. Que série de lives é essa, né? A série de lives que eu dei o nome de A Verdade sobre a Valorização do Enfermeiro. Acontece de segunda a sexta às 21 horas neste mês de junho, neste mês 6. Hoje eu acho que já é a 10ª live, serão 21 lives no total. E até o final dessa live você vai entender qual a causa, ou deveria ser a causa da valorização do enfermeiro, a causa que o enfermeiro deveria defender, que o enfermeiro deveria atuar, né? Pelo menos a maioria dos enfermeiros, claro que não generalizando, né? Alguns atuam dessa forma, e hoje eu quero dizer uma mensagem geral de como qualquer enfermeiro pode ter uma causa de valorização, né? Qual é a causa para o enfermeiro se valorizar? Então vamos esperar um pouco. Vamos esperando, a gente está iniciando, vamos esperar o pessoal chegar. E eu vou colocar o tema aqui, vou colocar o tema enquanto o pessoal chega. A causa da valorização do enfermeiro. A causa da valorização do enfermeiro. Esse é o título de hoje. E qual que é o tema geral, né? O tema desse movimento que eu estou fazendo nesse mês 6, nesse mês de junho, é a verdade sobre a valorização do enfermeiro. E hoje eu vou falar sobre causa raiz, causa da valorização ou da desvalorização do enfermeiro. Esperar um minuto para o pessoal acabar de chegar. Paula, boa noite, Paula. Paula chegou, Cleide, Maicon, Iris. Isso aí, pessoal, vamos lá. Érica também. Érica deve ser minha prima, né? Érica Oliveira. A live de hoje é importante, viu? Então segura aí, fica comigo. A gente vai falar aí uns 40 minutos. Hoje o assunto é essencial, ao meu ver. Foi o que me fez, o que mais me deu oportunidade de crescimento nos últimos 3 anos. Foi o tema que eu vou falar hoje. É esse tema de hoje. Então é com muito carinho que eu trago aqui para você. E você pode dar um up na live, se faz sentido esse conteúdo, a causa da valorização do enfermeiro, né? Qual que é a causa para isso? Qual que é o motivo para o enfermeiro se valorizar? Como que ele se valoriza? Porque toda causa tem uma consequência. Se a consequência é a valorização, né? É a autovalorização, então qual que é a causa? É isso que eu vou falar. Você pode dar um up na live clicando no coração. Se você clica no coração, eu vejo que o conteúdo faz sentido. Durante a live, se você clicar, eu vou ver que está fazendo sentido. E também o Instagram vai entregar para mais enfermeiros, porque o Instagram está entregando muito pouco. E se você clicar no avião e mandar para mais enfermeiros, também é uma forma de vocês fazer uma liderança desse movimento. Esse não é um movimento meu, eu sou uma parte desse movimento, o movimento do qual você também faz parte, né? Você que me acompanha aqui diariamente. Com certeza você busca autovalorização, você acredita na autovalorização do enfermeiro, e até o dia 30 de junho, você me acompanhando aqui vai ter com certeza muitos insights, ideias e quem sabe até orientação. Quem sabe você vai formar o seu passo a passo, entre aspas. Não tem uma fórmula, mas você pode saber como seguir nessa jornada. Então, é basicamente isso que a gente vai ter aqui nesse mês. A verdade sobre
a valorização do enfermeiro. Por que esse tema geral? É importante explicar. A verdade, porque eu vejo que há muitas, eu vou usar uma palavra aqui mais branda, muitas distorções em relação ao que leva valorização para o enfermeiro e também ao que leva desvalorização para o enfermeiro, principalmente em relação ao que leva valorização para o enfermeiro. Tanto é que o movimento, a maior parte do movimento que é feito hoje, ele não traz eficiência e não trouxe eficiência, pelo menos de quando eu acompanho, né? Faz 11 anos que eu acompanho o movimento de valorização do enfermeiro e até hoje ele não foi eficiente e isso me trouxe uma inquietude, né? Já faz tempo que eu me questiono em relação a isso e isso fez parte do meu autodesenvolvimento, inclusive, e por isso que eu tenho hoje essa missão de trazer aqui tema de valorização para o enfermeiro. Por isso que o meu propósito é ajudar a maior quantidade de enfermeiros a terem mais valorização, mais realização e melhores remunerações com a enfermagem. Esse é o tema. Então, agora a gente já inicia. Então, é o seguinte. Antes de iniciar esse conteúdo aqui, a gente já está falando do conteúdo, na verdade, é importante a gente entender que toda causa tem sua consequência. Qual que é a consequência que eu falo aqui? A consequência que eu falo é a valorização. Então, todos buscamos essa consequência, né? Valorização. E aí a gente precisa, para chegar nessa consequência, de uma causa. A gente precisa atuar em uma causa, ou em várias causas, na verdade. Cada dia vai aparecer uma causa. A causa pode ser também uma oportunidade, ou seja, as causas são as oportunidades, são as atividades que você realiza. Por exemplo, se você faz um bom atendimento para o paciente, se você faz essa causa, né? Se você faz essa ação, a consequência disso vai ser melhor satisfação do paciente e da família, né? As chances são que ele se sinta mais satisfeito, uma melhoria no quadro do paciente, uma melhora na saúde do paciente, uma evolução no paciente. Então isso é a consequência. A lei da causa e consequência é uma das principais leis naturais. Então, naturalmente, eu observo essa lei da causa e consequência na valorização do enfermeiro. E por que que hoje, então, essa valorização ainda não é uma realidade? Então a gente já pode chegar na conclusão que a causa está errada, ou seja, as ações estão erradas. Se existe a lei da causa e consequência e a consequência é negativa, o que a gente conclui é que a causa está, de certa forma, negativa. Por quê? Se é lei da causa e consequência, então a consequência ela vem de uma causa. Outra coisa que simboliza a lei da causa e consequência é a lei da semeadura. Você colhe o que planta. Então, qual que é a causa? A causa é a plantação. E a colheita é a consequência. Se você não colhe, é porque você não plantou. Ou seja, se não tem consequência, é porque não tem causa. Então, é dentro dessa ideia que eu vou trazer aqui uma reflexão e, de preferência, que você não cometa mais esse erro de desconsiderar a causa quando eventualmente você comete. Todos nós cometemos esse erro de alguma forma, né? Porque a gente tem a tendência a ir mais pela lógica. O que é, né? Lógica no sentido mais padrão aqui. Lógica é o que parece fazer sentido. Parece fazer sentido, mas no fundo não faz sentido e a gente não percebe. Quer um exemplo em relação à valorização do enfermeiro? Eu vou falar de uma coisa que parece que tem lógica, mas no fim não é verdade, é uma falsa impressão. Taline chegou também. Boa noite, Taline. Você quer um exemplo? Vou dar um exemplo aqui simples em relação à lei da causa e consequência sobre a valorização ou desvalorização do enfermeiro. Uma das bandeiras que são levantadas é que a enfermagem
tem sobrecarga de trabalho. E como consequência da sobrecarga de trabalho, o que as principais entidades representativas querem, entre aspas, né? O que a luta defende? Que quanto maior a sobrecarga de trabalho, maior a remuneração, maior deve ser a valorização. Seria muito bom se isso fosse verdade, porém, no fundo, não faz lógica, no fundo, não faz sentido. Pode parecer que faça sentido essa questão mais ideológica, marxista, né? De que a força do trabalho é que define o valor a ser recebido. Não. O valor, na verdade, ele está nas mãos de quem paga, não é nas mãos de quem fabrica. Tanto é que hoje, quanto mais a gente simplifica os processos de trabalho, quanto mais a gente coloca eficiência na produção, mais valor você pode agregar no produto. Você pode diminuir até o preço do produto, só que as pessoas vão ver muito valor nesse produto. E se você vender muito, você vai ter em larga escala. Só que aí você não vai precisar se sacrificar, não vai precisar sacrificar pessoas, você pode automatizar. Então essa ideia de que quanto mais o enfermeiro se ocupa, mais ele tem que receber, infelizmente, no fundo, não é assim. Por quê? A forma errada de pensar é, quanto mais o enfermeiro se sacrifica, mais ele tem que ganhar. Só que na prática, quanto mais ele se sacrifica, quanto mais ele se ocupa, quer dizer que ele gerou menos valor. E aí na prática, quanto menos valor a gente gera, menos valor a gente tem. Essa é uma lei e é assim que acontece. Então hoje, a causa dessa luta, dessa bandeira, na minha opinião, ela é exposta de forma errada. O que deveria acontecer? O que deveria ser mostrado? Deveria ser mostrado todo o bom trabalho da enfermagem, toda a eficiência da enfermagem, todo o valor que a enfermagem gera e já gerou e todo o valor que a enfermagem pode gerar. Não deve ser essa luta, essa causa de que a gente sofre demais, porque a gente sofre, a gente tem que ganhar mais. Isso aí seria selar um sofrimento. Porque se você fala que quanto mais você sofre, mais você tem que ter valor, você está valorizando o sofrimento. Faz sentido? Me fala aí se faz sentido o que eu estou falando. E esse é um dos problemas. Fala não, é só você dar um sinal aí, eu já vou entender. E esse é um dos problemas. A causa está errada. Tá bom, Patrick, eu entendi. Então, qual que deve ser a causa da valorização do enfermeiro? Com certeza eu vou dizer, né, que a causa da valorização deve ser gerar mais valor. Só que não vai ser uma fala tão simples assim. Agora que você já entendeu o que não é valorização e a lei da causa e consequência, eu vou aprofundar agora na real causa da valorização, ou seja, como que a gente pode aproveitar boas causas e como consequência ter mais valorização. É assim que o enfermeiro de valor deve pensar, é assim que toda pessoa de valor pensa. Então, vamos buscar causas reais, causas que geram valor nos mínimos detalhes, nas mínimas atividades, para, de acordo com a lei da causa e consequência, para a gente chegar no objetivo eficiente, no objetivo produtivo, que é, como consequência da geração de valor, a gente ter mais valor. Faz sentido até aqui? Porque se não fizer sentido até aqui, complica fazer sentido mais na frente. Se você entende que essa falsa impressão de que a gente vai ter mais valor falando da parte negativa, falando do sofrimento, se você entende que isso é uma falsa impressão, já é meio caminho andado. Patrick, você é contra então a luta da valorização, a bandeira da valorização? Claro que não. Tanto é que o tema aqui é a causa. Eu podia até ter colocado com letra maiúscula. Hoje eu vou falar apenas da causa. Só que não é só a causa da desvalorização, é também a causa
da valorização, principalmente a causa da valorização. Na verdade, as causas, porque elas são diversas, e agora a gente vai entrar bem em detalhe nesse conteúdo. Faz sentido? Você vendo ao vivo e também na reprise, porque essa live vai ficar por um tempo, você pode dar um sinal aí. Se faz sentido, deixa um like. Se você tem dúvidas, perguntas, comentários, opinião, escreve aí também, ao vivo ou na reprise, que eu leio a todos os comentários. E se faz muito sentido para você, não deixe que outros enfermeiros fiquem sem conhecer esse conteúdo, fiquem sem participar desse movimento. Você tem o poder dessa liderança, né? Esse movimento não é meu, esse movimento é nosso. E a gente pode e deve aumentar esse movimento, uma vez que a gente acredita na autovalorização. A cada dia que passa eu encontro mais enfermeiros que acreditam na valorização. Todo dia um enfermeiro me fala, né? Enfermeiros me falam, é isso que eu pensava, é isso que eu sempre disse, está faltando mais gente para falar isso, Patrick, é isso aí, continue falando, vamos lá e tal. Por quê? É uma coisa que realmente faz sentido, né? Para você ter valor, tem que gerar mais valor. Claro que quando a gente não tem clareza de como gerar valor, pode parecer que é difícil, pode parecer que a gente tem que trabalhar mais ainda do que a enfermagem já trabalha, mas não, é o contrário. Gerar valor, a palavra valor, ela é com todas as letras maiúsculas, é gerar valor para todos os envolvidos, gerar valor para o cliente, para a equipe, para a instituição, para a comunidade e para você. Como você já tem a autovalorização, ou pelo menos vai ter a autovalorização até o final desse mês com essas lives, na verdade você já tem. E aí vai ser mais leve, porque como consequência você vai ter mais reconhecimento, mais realização, melhores remunerações e, claro, a autovalorização. Lilian chegou também. Faz sentido? Então, vamos lá, agora aprofundar na causa da valorização. Existe uma diferença entre causa raiz e lógica aparente. Patrick, o que é causa raiz e lógica aparente? Lógica aparente é quando alguém te fala um argumento e de primeira impressão você fala assim, faz sentido. Só que você não analisa a causa raiz. O que é causa raiz? Imagina aí uma árvore e você quer analisar por que aquele fruto, por que essa árvore não está dando fruto, por que os frutos são ruins, por que os frutos não são de qualidade. Aí você pode pensar assim, mas é porque o problema está no galho, o problema está no excesso de sol que pega nessa parte aqui em determinado horário, ou o problema está no tronco, alguma coisa do tipo. Só que na verdade, se o problema for em todas as frutas, se o problema for geral, se o problema for em todos os galhos, a causa disso aí vai estar lá na raiz. O problema vai ser lá na raiz. Quando se fala da raiz, pode ser a raiz em si, ou seja, a raiz dessa árvore tem algum problema, ou provavelmente o solo. Mas tanto o solo quanto a raiz, todos estão embaixo, né? Todos estão de uma forma com que você aparentemente não enxerga, não consegue ver, a não ser que você aprofunde na raiz, né? Aprofunde na causa. Então, geralmente a primeira causa que vem para qualquer problema, ela não é a real causa. Geralmente não é a causa raiz. Eu vou dar um exemplo muito rápido de causa raiz e eu gostaria que você imaginasse esse problema que eu vou contar aqui agora, uma história verídica, inclusive, que aconteceu, e você imaginasse essa situação em qualquer lugar, em qualquer situação que você passa. Houve uma época lá nos Estados Unidos que o pessoal do governo lá nos Estados Unidos estava tendo problema para manter
a qualidade de uma estátua que eles fizeram, que tem até hoje, para o ex-presidente Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, famoso inclusive, né? Um dos principais presidentes dos Estados Unidos, para muitos até o principal. E lá tem uma estátua dele. E aí qual é o problema que os funcionários lá da localidade estavam tendo? Problema com bosta de pombo. Desculpe aqui a palavra, mas é para fixar bem na sua cabeça. Problema com cocô de pombo. Por quê? Eventualmente eles tinham que limpar o cocô do pombo, e aí, de tanto limpar, eles estragavam a pintura dessa estátua. E aí era muito caro para eles manterem essa estátua, porque tinha que vir uma empresa toda especializada e tal para manter a qualidade dessa estátua. Ou seja, de tanto lavar, de tanto tirar ali cocô de pombo, eles estragavam essa estátua. Aí chegou uma época que já tinha ido muito investimento nessa estátua, milhões de reais só para manter essa estátua. E aí uma pessoa resolveu aprofundar nesse problema, né? Uma pessoa responsável lá, como se fosse o responsável pela prefeitura aqui, foi tentar resolver esse problema lá. Aí ele começou a analisar. E aí a primeira ideia, né? A primeira lógica aparente é o seguinte: o problema aqui é porque tem pombos. Então a causa desse problema, a causa da gente gastar tanto com essa estátua é o cocô de pombo. Qual seria uma ação então? Expulsar os pombos? Cercar a estátua? Colocar um guarda para espantar os pombos de lá sempre que preciso? Quais as ações? Então eles pensavam em várias ações e nunca dava certo. Ou seja, aparentemente a causa era essa, mas a causa raiz não era essa. Então resolveram aprofundar na causa raiz. Então o que eles perceberam? Através de uma ferramenta simples que se chama 5 porquês. O que é 5 porquês? É você perguntar o porquê de alguma coisa, mesmo que ela pareça lógica, mas você perguntar o porquê disso em, no mínimo, 3 ou até 5 vezes para você chegar na causa raiz. E aí eles começaram a fazer pergunta, começaram a fazer porquê. Aí foi o primeiro porquê. Por que a estátua está dando prejuízo? Porque tem muito cocô de pombo. Por que tem muito cocô de pombo? Porque tem muito pombo na região. Por que tem muito pombo na região? Porque os pombos estavam sendo atraídos por uma espécie específica de insetos daquele local. E por que aqueles insetos estavam naquele local? Porque os insetos eram atraídos pela luz daquela lâmpada. E aí, o que fazer? Aí eles foram investigar por que os insetos são atraídos por aquela lâmpada e foram investigar as outras lâmpadas de outros locais. Aí perceberam que onde tinha lâmpada daquela mesma marca, daquele mesmo modelo, né, daquela característica, tinham insetos. Mas eles perceberam que em outros locais próximos que tinham lâmpada de outra marca, de outro modelo, não tinham os mesmos insetos. Então, nesse caso, qual que era a causa raiz do problema? Era o modelo e a marca daquela lâmpada. Qual foi a ação específica que eles fizeram? Trocaram a marca e o modelo da lâmpada. Consequentemente, não apareceram mais insetos, os pombos mudaram de local, então foi uma forma sustentável, e eles economizaram milhões de reais e a estátua está até hoje muito bem preservada. Então a pergunta que eu te faço na verdade é uma reflexão, você nem precisa responder agora, mas se você refletir sobre ela já vale esse encontro nosso aqui hoje. A reflexão é o seguinte: para você ter mais valorização na sua profissão, para você ser um enfermeiro ou enfermeira de valor, de realização, de melhores remunerações, você vai ficar a vida inteira limpando bosta de pombo ou você vai atuar na causa raiz dos problemas e das soluções? Essa é a reflexão. Faz sentido? Eu quero ver aí se faz sentido para você. Manda um sinal. Porque se não faz sentido, como é que a gente vai evoluir, né?
É importante você entender o quão essencial é atuar na causa raiz. Patrick, quais os benefícios de atuar na causa raiz? Economia, gestão de tempo, eficiência, evita sobrecarga de trabalho, gera valor e, como consequência, tem mais valor. Patrick, o que isso tem a ver com a enfermagem? A enfermagem nos últimos anos, infelizmente, porque Florence veio para modernizar a enfermagem e para mostrar como gerar valor na enfermagem, apesar de algumas discordâncias, Tem enfermeiros que até hoje não percebem o legado que a Florence deixou e ainda continuam vivendo a antiga enfermagem. Então, até hoje tem enfermeiros que se surpreendem ou agem apenas pelas aparentes causas, por as causas que a maioria diz, pelas causas aparentes, principalmente em relação ao que deve ser feito, principalmente em relação a normas, rotinas, procedimentos, orientações, etc, etc. Parece fazer sentido você seguir sempre aquela orientação, seguir sempre aquela norma, rotina, procedimento, porque fizeram até hoje. Agora, se você for pensar, faz sentido você sempre seguir um mesmo padrão, uma mesma regra, uma mesma rotina, uma mesma norma, um mesmo procedimento para todos os pacientes, 100% dos pacientes, em todas as situações, em todas as circunstâncias? Não faz. E na prática, por que não faz sentido na prática? Por quê? Normas, rotinas, processos, protocolos são recortes, não é uma coisa viva, não é uma realidade. Na verdade, são recortes de experiências que funcionaram em determinada época, em determinada situação, em determinada instituição, com determinadas pessoas e determinados pacientes. Patrick, você quer dizer que isso não funciona, então? De forma geral? De forma geral funciona. Agora, uma regra não vale para todas as exceções. De forma geral, você tem uma orientação, você tem um norte, você tem um destino, mas nada impede e, pelo contrário, você deve sempre ter visão crítica e sempre pensar em atuar com causa raiz. Por quê? Só da gente evoluir, o mundo evolui, as pessoas evoluem, tudo evolui, o que é padrão também deve evoluir. Então, só por isso você deve desconfiar de orientações, normas, rotinas e procedimentos que já tem mais de uma década. Mesmo que venha da ciência. Claro, se não tiver nenhuma atualização, se ninguém conseguir atualizar ou mostrar uma forma melhor, aquilo ali acaba sendo um padrão, mas nem por isso você deve deixar de exercitar a causa raiz. Porque nada vai te trazer todas as circunstâncias, nada vai te trazer todas as orientações, todas as realidades, porque as coisas são voláteis, tudo está em movimento, tudo muda. Então, por que normas, rotinas e procedimentos não vai mudar? É importante sempre ter visão de causa raiz. Por que está acontecendo determinada coisa? E lembrando que são sempre 5 porquês. Lembra do exemplo do cocô de pombo? Foram 5 porquês até chegar na causa raiz para economizar milhões de dólares, nesse exemplo, para economizar tempo, para gerar valor e para ter mais valor. Nesse exemplo da estátua do cocô de pombo, qual o valor que foi gerado? O valor financeiro, porque economizou, o valor de pessoal, porque evitou retrabalho de pessoal, e principalmente o valor da imagem, porque a estátua não ficou mais suja. Esse é o principal, Era a intenção, é a intenção daquela estátua. É o propósito daquela estátua. Então, na nossa prática, onde que a causa raiz ajuda? A cumprir com o nosso propósito. A cumprir com o nosso propósito, tanto de resolver problemas, quanto de gerar solução, de praticar a essência da enfermagem. Um exemplo de uma causa errada na enfermagem: a gente não seguir a essência da enfermagem, por exemplo. Parece fazer sentido a gente não seguir a essência da enfermagem porque faz muito tempo e as coisas atualizam. Agora, quando você pensa do ponto de vista histórico, a história tem muito poder. Olha o exemplo da Bíblia. Quantos anos a Bíblia tem? E cada vez mais ela é atual. Então, se eu for pensar que as coisas antigas não valem, apesar de parecer ser lógico isso, é antigo, não vale mais.
tá antiquado, não vale mais. Quando se trata de história, quando se trata de essência, aí é o contrário. Na verdade, as coisas não mudam quando se trata de essência. Veja as estações do ano. Veja o sol e a lua, o dia e a noite. De quando você se entende por gente, acontece da mesma forma, muda pouca coisa. Patrick, aí agora complicou. Não, o que eu quero dizer? Que para as questões de princípio, para as questões essenciais, elas não mudam. E isso é bom, porque você sempre vai conseguir acessar aquele conteúdo, aquela informação, aquela sabedoria. Você sempre vai conseguir acessar esses princípios e resolver os seus principais problemas, independente da época, independente da fase. Entendeu? Agora, o contrário também é proporcional. Quanto mais rasas as coisas, né? Quanto mais você pensa que são atuais, menos princípios tem. Por quê? Se não tem uma prova antiga, se não tem um princípio antigo, você pode suspeitar dessas novidades que aparecem. Toda novidade que aparece, você pode suspeitar. Falar, tá, mas qual que é o princípio disso? De onde que veio? Qual que é a causa disso ser assim? Qual que é a causa desse benefício? Qual que é a causa desse problema? Sempre lembrar da causa raiz. Causa raiz geralmente são princípios. E aí fica mais simples de você, com poucos princípios, resolver muitos problemas. Agora, se você não tem princípios e não pensa em causa raiz, todo problema que aparecer para você, você vai buscar uma causa aparente. E essas causas aparentes, geralmente elas são enganosas. Por quê? Se aconteceu um problema e você acha que a causa é aquela primeira causa, provavelmente não vai ser. Por quê? Se a causa é tão óbvia, não deveria ter acontecido, porque alguém já tinha enxergado aquilo e já tinha evitado. Então, geralmente, a causa não é tão óbvia quanto parece. Eu comecei aqui citando o exemplo da bandeira, da luta, da valorização do enfermeiro. Por que não vai para frente? Porque a causa está errada. E estão batendo na tecla do cansaço, do sofrimento, da desvalorização, que o enfermeiro sofre, que não... Eu não estou dizendo que não sofre, não é isso. Eu estou dizendo que a causa é errada. A causa da luta para ter mais valor é errada. Por quê? Se toda causa tem sua consequência, se você tem uma causa negativa, a consequência é negativa. Patrick, mas aí eu acho que não, porque se a gente falar que o profissional está sofrendo e merece mais, a gente vai ter reconhecimento. Analisa a história então, analisa os princípios. Desde quando eu me entendo por enfermeiro, essa luta acontece e a enfermagem está cada vez mais, na visão de muitos, desvalorizada. Ou seja, a conta não fecha. Quanto mais luta tem, quanto mais sofrimento tem, quanto mais ocupação tem, mais desvalorização. Então isso tem aumentado. Agora, pensa de outras formas, esquecendo um pouco a enfermagem, pensa em outras profissões, pensa na economia, pensa no país, pensa de todas as formas. Onde tem prosperidade, onde tem geração de valor. Quanto mais valor você gera, mais valor você tem. Quanto mais o plantio é saudável, quanto mais você cuida do ambiente, cuida da semente, cuida de todo o trabalho e gera valor com aquele trabalho, mais frutos terão. Mais frutos você terá, mais frutos teremos. Mais frutos, os enfermeiros que estão nesse sofrimento, e eu falo os enfermeiros porque eu não estou nesse sofrimento. Eu fico sentido, na verdade, de ver esse sofrimento. Tanto é que eu estou aqui. Minha missão é de evitar um pouco esse sofrimento. Mas não é uma missão só minha. Todo mundo é liderança nesse sentido. Qualquer enfermeiro é uma liderança. Todo enfermeiro e toda enfermeira que quer a autovalorização, que entende a autovalorização, é uma liderança nesse sentido e pode e deve disseminar e participar dessa luta, entre aspas, dessa luta positiva, atuando na lei da causa e consequência. Agora, como eu coloquei aqui, o tema está aí, a causa da desvalorização ou a causa da valorização do enfermeiro. Não foi à toa que eu coloquei do enfermeiro. Eu comecei falando aqui da enfermagem para dar um panorama. Só que, na prática, não tem como valorizar toda uma profissão. Por si só não, como causa não. Então já é uma causa errada. Por que a causa está errada? Tentando valorizar uma categoria como um todo, começando de trás para frente. Não, qual que é a causa correta? A causa correta
é de dentro para fora, ou seja, a autovalorização do enfermeiro que vai levar à valorização da enfermagem. Essa é a ideia, pelo menos a minha ideia. Faz sentido para você? E aqui, se fizer sentido, de agora em diante você vai entender como ter causas, né, positivas. Qual a causa positiva que deve ser aproveitada para o enfermeiro ter autovalorização? É isso que você vai ver de agora em diante. Cami Santos, acho que é Camila, entrou. A Paula tá aí. Bem-vinda, Paula. Excelente, Paula falou. Então faz sentido. Se a Paula falou excelente, é porque faz sentido. Então, vamos continuar. Antes disso, já vou continuar agora em poucos segundos. Vale lembrar que você pode patrocinar esse conteúdo. Patrocinar sem dinheiro, tá? Não precisa de dinheiro, não. Tem um patrocínio que é muito melhor do que dinheiro, que é o patrocínio de envolvimento, de engajamento. Se faz sentido para você, deixa um like, mesmo na reprise que vai ficar por um tempo. Deixa um like, deixa comentário, dúvida e pergunta e clica no avião e manda para enfermeiros que você acha que merecem ouvir essa mensagem. Beleza? Então vamos lá. Causas ou causa para a valorização do enfermeiro. Se eu fosse falar em uma frase, a única causa é a autovalorização do enfermeiro. Ponto. A autovalorização do enfermeiro, como causa, vai trazer como consequência sua realização, melhores remunerações e assim acaba que nivela, né? Eleva o nível, nivela para cima ou eleva o nível da enfermagem brasileira, assim como é nos Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos começou com a autovalorização do enfermeiro, com empreendedorismo, com autonomia, com liderança, com gestão, e como consequência a enfermagem nos Estados Unidos é uma das 10 profissões mais bem pagas. Inclusive, o enfermeiro anestesiologista está no ranking das 4 profissões mais bem pagas, é a 4ª mais bem paga, e a enfermagem no geral está entre as 10. Por quê? A autovalorização. A mesma enfermagem que veio de Flores. Só que lá não tem tanta norma, tanta rotina, tantos procedimentos, tanta lei. Lá tem processo. Aí é diferente. Processo é diferente de normas, rotinas, procedimentos, códigos de ética, etc, etc. Patrick, quer dizer que não tem que ter isso aí? Tem que ter o mínimo possível, o mínimo viável, razoável possível. Agora, processo é outra coisa. Processo é totalmente diferente de normas, rotinas e procedimentos. Processo é você adequar a realidade às causas raízes. As ações são ligadas às causas e daí surge um processo. Então, o que eu vou falar aqui é o processo de autovalorização do enfermeiro. Eu não vou falar aqui de processo de enfermagem, eu vou falar aqui de processo assistencial. Não, teremos outros momentos para isso. Podemos falar de todos esses tipos de processo. E eu posso falar que faz total sentido, porque se você não sabe, se você não me conhece, eu já gerenciei dezenas de unidades de serviço de saúde dentro de todo o Brasil. Já fui gerente de operações, gerente de enfermagem, gerente de assistência de várias unidades de saúde e eu consegui ver por cima, né, fazendo a gestão de 21 coordenadores de assistência diretamente, 21 coordenadores de enfermagem e indiretamente 1.450 colaboradores da saúde, a maioria enfermeiros e técnicos em enfermagem. Eu entendi o benefício de se trabalhar com causa raiz. Eu nem cheguei no processo ainda. O processo é a ação, o processo é a consequência da causa raiz. Mas eu posso te dizer que a forma mais eficiente de gerar valor é primeiro pensar na causa raiz. Então eu já falei que a principal causa da valorização do enfermeiro deve ser a autovalorização. Patrick, e na prática, como ter a autovalorização? Na prática, é para qualquer situação que acontecer, você pensar no exercício dos 5 porquês ou no exercício da causa raiz. Foi o exemplo do cocô de pombo. Qual é a causa raiz desse problema? Depois de encontrar a causa raiz, você vai ver que a ação vai ser simples. Olha aí essa dica. Vamos fazer de novo uma comparação com a luta da valorização da enfermagem. Por que a luta é complexa?
Por que essa luta é tão difícil? Por que essa luta é tão sofrida e não gera resultados de valorização? Porque não foi feito o exercício certo dos 5 porquês da causa raiz e não simplificou a ação. Essa ação pode dar certo um dia? Pode, tem pouca chance, mas pode dar certo, com muito sofrimento. Porque quando você peca na causa raiz, você vai gastar mais nas ações. Lembra do exemplo do cocô de pombo? Eles conseguiam resolver o problema, conseguiam, mas investindo milhões por mês, com retrabalho, com muita gente trabalhando. Agora, porque a causa era errada, eles achavam que a causa daquilo eram os pombos, achavam que a causa era o cocô de pombo, e aí viviam limpando o cocô de pombo. Quando fizeram o exercício certo de causa raiz, entenderam que a ação é simples, e através de uma simples ação gerou muito valor, gerou economia, gerou eficiência e o principal, que é o propósito de manter aquela estátua lá contando uma história, né, que é muito importante para o norte-americano. Olha aí a profundidade desse exemplo, tanto que você pode aproveitar na saúde, na enfermagem, para atuar na causa raiz. Eu lembro que nas reuniões de aferição de resultados que eu fazia com os coordenadores de enfermagem, quando a gente implantou essa ferramenta de causa raiz, foi muita resistência. Foi muita resistência, por quê? A gente colocava os indicadores na tela, né? Então eu fazia a gestão, o acompanhamento, a liderança, atuava junto com os coordenadores nesse sentido, o mês inteiro dando apoio, dando orientação. Porém, como eram 19 coordenadores, eu não conseguia pegar na mão. Eu passava orientações gerais, princípios gerais, a gente debatia e eles iam, na sua liberdade, na sua autonomia, na sua responsabilidade, eles iam fazer as coordenações de suas unidades. Tanto UTI, hospital, home care, coordenação só de centro cirúrgico, coordenação do hospital inteiro. Então, assim, os enfermeiros atuavam. E aí chegava um dia que eles tinham que apresentar os resultados. Os resultados quais são? Os principais indicadores. A gente não entra em detalhe nesse dia. No dia é só para olhar principais indicadores e principais resultados. E os indicadores iam para a tela. Quando a gente via que o indicador não estava de acordo, por exemplo, satisfação do cliente. Satisfação do cliente tinha que ser 80% de satisfação. Se tivesse 60%, apesar de ser uma satisfação razoável, mas a gente tinha que entender por que não teve aquela satisfação. E aí tem um sistema, né, de coleta de informações e tal, e a gente acessa esse sistema. E aí tá lá, por exemplo, um paciente falou assim: é porque o meu familiar foi a óbito na unidade de vocês. Por exemplo, a causa que foi apresentada para aquela nota baixa é: o meu familiar foi a óbito. Aí eu virava para o coordenador de enfermagem ou o coordenador e falava assim: tá, mas não justifica ter um resultado baixo. Aqui a gente não está para atingir o resultado de 80%. Ela falava assim: mas ela queria que o paciente vivesse e o paciente morreu, então a gente não pode fazer nada. Fizemos o possível para o paciente sobreviver. E aí eles comprovavam que realmente tinha feito o possível, cientificamente falando, né, de acordo com os protocolos e tal, e que realmente era chegada a hora, digamos assim. E aí eles achavam que a causa era porque foi simplesmente pelo óbito, porque a família tinha uma impressão errada do tratamento do paciente. Aí eu começava com o exercício de 5 porquês. Tá, mas por que a família tem uma impressão errada? Por que a família teve essa impressão? Aí vinha a resposta: porque a família não acreditou no médico. Aí eu continuava, aí já ia para o terceiro porquê. Por que a família não acreditou no médico? Porque o médico não soube explicar a situação do óbito, não soube acolher, não teve tempo para acolher a família. Tá, então a causa é porque a família não foi acolhida. Por que a família não foi acolhida? Porque o psicólogo não estava lá. E no horário que não tem psicólogo, como que faz? Então a gente chegava na causa raiz que a equipe presente não acolheu a família da melhor forma. A equipe não orientou a família da melhor forma. Por quê? Era o nosso objetivo e ainda é, para que, mesmo que o paciente venha a óbito, a família tenha satisfação com aquele atendimento. Entendeu?
Entendeu o que é gerar valor? Gerar valor é, mesmo que aquele paciente vá a óbito, a família chega até a agradecer. Isso já acontece direto. Já acontece direto. E não é porque eu sou exigente, não, é porque é muito plausível de chegar a acontecer. Se o paciente vai agravando e você vai orientando a família diariamente, vai acolhendo a família, né? Se a gente tem que gerar valor tanto para o paciente, principalmente paciente de UTI que está inconsciente geralmente, o principal cliente acaba sendo a família. O plano de saúde também é um cliente, tem vários clientes nessa jogada, mas esse eu dei um exemplo simples. Então, se a gente faz uma boa orientação, consequentemente a nota vai ser melhor. Patrick, o que equivale a uma nota? A nota é só uma consequência da causa de um bom trabalho. Porque se a gente tem uma nota boa com o paciente A, a gente vai ter com o João, né, o paciente B, a gente vai ter com vários, e assim a gente vai ter um melhor atendimento. Isso eu dei um exemplo de um familiar, mas pode ser um óbito, por exemplo, pode ser um alto índice de infecção. Por exemplo, teve uma época que estava tendo um alto índice de infecção por corrente sanguínea. E aí a gente começou a analisar a causa raiz, né? E aí logo a principal causa levantada pela coordenadora foi o seguinte: porque não está ocorrendo a devida orientação. Então a técnica está sendo de forma errada, de forma contaminada, então por isso está ocorrendo esse tipo de problema. Aí beleza, então quer dizer que a causa é fazer o treinamento? É, fazer o treinamento. Claro que toda educação continuada é muito bem-vinda, né? Então parece uma boa ideia. Parece uma boa ideia fazer o treinamento. E assim, né, o treinamento foi feito. Olha, a técnica correta é essa, é assim que deve ser, é assim que tem que ser, é assim, assado, assim. Quando a gente foi ver, no outro mês, não resolveu. Mesmo com a técnica, não resolveu. Então, nesse caso aí, a causa raiz não foi a técnica. Aí a gente foi aprofundar. A causa raiz, na verdade, eram duas. Uma porque estava faltando o antisséptico correto, no local correto de higienização das mãos. Ou seja, a higienização das mãos, apesar de estar sendo feito na técnica, não tinha um produto de qualidade naquele local que era para fazer. Então as pessoas acabavam os colaboradores não higienizavam as mãos da maneira correta. Outro problema foi em relação aos campos, não tinha os campos estéreis adequados, e só depois que a gente descobriu essa causa raiz que a gente foi agir na raiz para evitar esse aumento de infecção, consequentemente o aumento de óbito. Então, exemplos simples assistenciais para entender que a valorização do enfermeiro também tem que ter uma boa causa. A primeira causa é a autovalorização, ou seja, gerar valor. Essa é a causa macro. Agora, como gerar valor? Como gerar valor na causa raiz? É toda situação que acontecer, você estudar a causa raiz. E não necessariamente vai ser aquela causa aparente, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Aquela causa aparente ali, a causa mais simples, você pode ter certeza que não é. Porque se fosse tão simples, alguém já tinha resolvido. Ou se fosse tão simples, não teria acontecido. Quando a causa é muito próxima quando parece que o motivo é muito próximo do problema, do erro, quando a causa é muito próxima do erro, geralmente ele não acontece, porque é mais fácil de identificar. Agora, se está acontecendo um erro, está acontecendo um problema, pode saber que o erro é lá na causa raiz. É lá na causa raiz. Então, se o enfermeiro pensa, enfermeiro, coordenador de enfermagem, principalmente os líderes, né? Principalmente quem faz liderança em enfermagem, pensar na causa raiz, olha o ganho que vai ser: mais produtividade, mais economia, gestão de tempo, mais valor que é gerado, melhores resultados. E quando isso não é feito, né, quando a enfermagem age muito por causas aparentes, acontece tudo isso. Acontece que fica limpando cocô de pombo. Eu espero que esse exemplo fique, essa história que eu contei, essa história real, esse exemplo, essa comparação fique bem fixa na sua cabeça. Você prefere ficar limpando cocô de pombo ou fazer o exercício de causa raiz? O exercício dos 5 porquês. Porque assim, a ação feita na causa raiz é que vai trazer o real resultado e vai trazer o real valor. Isso aí, trabalhar com causa raiz,
pelo menos na realidade que eu atuei, na realidade que eu comecei a atuar com causa raiz e plano de ação, planejamento, foi de 2016 para cá, faz 5 anos. Pelo menos nos hospitais que eu passei, olha que foram dezenas. A maioria dos enfermeiros não trabalha com causa raiz, consequentemente não age na causa raiz e age geralmente pelas causas aparentes e por isso fica limpando cocô de pombo. Essa é a realidade, limpando cocô de pombo. E aí tem mais sobrecarga, sofrimento, etc, etc. Claro que o enfermeiro não necessariamente consegue influenciar em todo o sistema, consegue agir da forma correta, mas pelo menos fazer o exercício e contribuir com o exercício de causa raiz pode. Contribuir nas reuniões, sugerir uma ação ligada à causa raiz, isso pode. Eu sei que o sistema depende de muita gente, depende de muitas pessoas, e geralmente essas pessoas não fazem análise de causa raiz. Então você pode dizer, Patrick, então aí está a dificuldade, a gente então nunca vai conseguir resolver o problema. Na verdade, é aí que está a solução. Porque se as pessoas não conseguem, se o gerente não consegue, se o coordenador não consegue, se o diretor do hospital não consegue, e você sabe como conseguir, é aí que está a oportunidade de você gerar valor, ter mais reconhecimento, realização, melhores remunerações e como consequência você ter seu valor, como consequência você ter promoção, você aprender. E promoção, salário, reconhecimento externo, tudo isso é pequeno. O que mais vale é você ter a sua autovalorização, ou seja, você ter a consciência do valor que você tem. Eu vou te falar a verdade, sem me achar nada disso. Hoje, eu tenho certeza que se eu for em qualquer hospital do Brasil, eu consigo gerar valor. Patrick, mas certeza em qualquer hospital do Brasil? Eu posso dizer por quê. Sempre que tem uma visão de fora, geralmente a gente já agrega valor só por ter uma visão de fora. Claro que você deve ter uma bagagem também, não é qualquer visão. Só por ter uma visão de fora. Esse é o primeiro motivo. Porque quem olha por fora, né, quem olha de maneira macro, tem a tendência a enxergar um problema com mais clareza, tem a tendência a enxergar a causa raiz, tem a tendência a ver as coisas sem o véu, né? Sem aquela fumaça. Quando a gente está ali no dia a dia, a gente acaba entrando no automático. Quando você entra no automático, você não analisa a causa raiz. E quando você analisa a causa raiz, as ações, que aí agora é a segunda ferramenta para você gerar valor de fato, é você sempre agir conforme a causa raiz. No exemplo do cocô de pombo, qual foi a ação em cima da causa raiz? A ação foi trocar aquela lâmpada específica, aquela marca e modelo específico que estava atraindo os insetos e os insetos atraíam os pombos e assim sucessivamente. Agora, olha a diferença, né? Quando ainda não tinha feito o exercício de causa raiz, era só limpar cocô de pombo e ainda assim era com muito trabalho, não conseguia cumprir o propósito. Depois que foi implantado o exercício de causa raiz, os 5 porquês, aí sim, a ação ela foi feita da melhor forma. Hoje em dia se fala muito de planejamento, de processo e tal. De nada vale um planejamento se você não analisa os problemas conforme a sua causa raiz. De nada adianta. Vai ser só um planejamento de ação, só para cansar, só para desmotivar o pessoal, só para levar esse cansaço, né? Levar o cansaço, levar essa desmotivação e quem sabe até a desvalorização por conta disso. Faz sentido? Deixa eu ver aqui um pouco de comentário. Agora eu vou fazer um resumo. Quem chegou depois vai ter a oportunidade de pegar um resumo agora, e quem já está aqui também desde o início vai pegar um resumo para fixar. E se tiver dúvida, pergunta e comentário, falta ainda 5 minutos, a gente vai interagir aqui já nesses 5 minutos, tá? Então, qual que é a ideia dessa live aqui de hoje? Essa live é continuidade de uma sequência de lives que eu dei um nome, né? Um movimento que eu estou fazendo aqui no mês de junho, que eu dei um nome de A Verdade sobre a Valorização ou Desvalorização do Enfermeiro. E cada dia eu trago um tema. De segunda a sexta, às 21 horas. Sempre tem um tema novo.
E qual foi o de hoje? Hoje o tema é a causa da desvalorização ou valorização do enfermeiro. Eu devia até ter colocado causa raiz, por quê? Não é a causa aparente, não é o que parece, mas sim a causa raiz. O que normas, rotinas, procedimentos te orientam a fazer a causa aparente e não necessariamente a causa raiz? Aí você pode falar, Patrick, mas aí complicou. Quer dizer que um protocolo para eu cuidar de uma angina do paciente, né? Um pré-infarto, por exemplo, ou então um protocolo de prevenção de AVC, quer dizer que ele não vai me dar a resposta real? Pode ser que sim, pode ser que a ação naquele momento crucial, seja exatamente aquela. Agora, se você for pensar na causa raiz, qual que é a causa raiz dos problemas cardíacos, por exemplo, dos pacientes? Se você quiser fazer um tratamento mesmo completo, ou se no mínimo quiser fazer uma orientação completa, porque se você estiver trabalhando na UTI, talvez você não consiga cuidar daquele paciente por muito tempo, porque depois da alta da UTI ele vai para outros locais. Agora, se você quiser gerar valor mesmo, qual que é a causa raiz de um problema cardíaco? Eu sei que tem várias aparentes, várias causas aparentes. Agora, pode ser que seja alimentação, pode ser que seja diabetes, né? Tudo isso eu sei. Pode ser que seja hipertensão, pode ser que seja colesterol, pode ser que seja um monte de coisa. Todas são causas aparentes. Agora, se você quiser empreender mesmo na enfermagem, você quiser trabalhar na prevenção, qual que é a causa raiz de todas? Se você for fazer um exercício de 5 porquês, 10 porquês, 15 porquês, qual que é a causa dos problemas cardíacos? Qual que você imagina? É sentimental. Só para você ter uma ideia de um exercício radical, de um exercício muito profundo de causa raiz. Sabe por que os pacientes hipertensos, eles não saram? Eles são tratados, mas não são curados? Porque aquela medicação para hipertensão que o paciente usa por 10 anos, 15 anos ou a vida inteira, não está agindo na causa raiz. Aí você pode dizer, não, mas a causa raiz é porque é hereditário. Eu duvido que hipertensão, problemas cardíacos, seja hereditário permanentemente. Claro que tem chance de eu ter o mesmo estilo de vida do que meus pais, do que minha família. Agora, quantos casos no mundo, você pode pesquisar na internet, de pessoas que mesmo estando inseridos numa família de hipertenso, mesmo tendo aquele problema, ele resolveu e caiu a ficha e falou, não, eu vou mudar. Aí ele muda o pensamento, muda o coração, muda os sentimentos, muda o estilo de vida, muda os hábitos, e depois ele nunca mais tem isso, ele sara. Por quê? Porque agiu na causa raiz. Você pode ver, quando uma ação não estiver dando resultado, é porque ela não age na causa raiz. Eu sei que o médico tem a certeza de que aquele medicamento para hipertensão, aquele hipotensor, ele não vai curar. O médico sabe disso. Só que tem paciente que acha que aquilo é a cura, que o tratamento é aquele, que não é, porque a causa raiz não é essa. E aí a família geralmente desconsidera a causa raiz. Muitos médicos, inclusive, desconsideram a causa raiz. Agora, a gente não pode ser igual aos médicos, porque qual que é a diferença? Na minha opinião, a medicina já virou religião. Claro que há exceções, mas virou religião no sentido de agir nas causas aparentes. E por que age nas causas aparentes? Porque existe um sistema, e aí eu não vou falar muito aqui, porque pode ser que o Instagram até corta a live, no YouTube eu sei que corta. Existe um sistema de interesses mundial, inclusive, e também nacional, é óbvio, né, em todas as esferas, de interesse não só do sistema farmacêutico, mas da mídia, de um monte de coisa que tem interesse que a causa raiz não seja tratada, porque tem todo um mercado por trás, e os médicos acabam sendo reféns. Não é culpa do médico, mas eles acabam sendo reféns dessa religiosidade que já foi criada em torno da medicina, que há muito tempo não age mais na causa raiz. A medicina agia na causa raiz lá na época de Hipócrates. O pai da medicina. Depois disso, cada vez mais a medicina foi se perdendo. E a enfermagem também. A enfermagem foi elevada com Florence, mas depois da Florence, a enfermagem foi desvalorizada. Por quê?
Porque muitos enfermeiros não conseguem captar a essência que a Florence deixou. Sabe o que muitos enfermeiros captam da Florence? A maldição de Florence, que a Florence não casou, não sei o que. Dia dos Namorados, o que eu vi de meme, não tem nada de errado com brincadeira, também não estou sendo radical. Mas a gente tem que ver que toda brincadeira tem um fundo de verdade. Então, se a gente fica sempre falando de meme, que a Florence só trouxe a maldição de Florence, não sei o que, na enfermagem, isso vai ficando no inconsciente e uma mentira repetida várias vezes acaba virando verdade. E assim a gente esquece da essência que ela deixou e da causa que ela trouxe. Qual foi a causa que ela trouxe? Ela trouxe espiritualidade para a enfermagem, ela trouxe propósito, né? Porque ela recebeu um chamado divino, ou seja, espiritual, que ela era muito espiritualizada. Ela cumpriu com o seu propósito, ela teve missão, ela fez planejamento, ela atuava com processo. Ela trouxe filosofia para a enfermagem, matemática, empreendedorismo, né? A maior empreendedora foi ela, porque ela resolvia problemas que ninguém sabia na época como resolver. Representação social da enfermagem, exatamente, Paula, exatamente. Representação, a Paula falou, perfeito seu raciocínio, é isso aí, tamo junto. Quando a gente olha nas causas aparentes, esse é o problema, porque parece que faz sentido, mas no fundo não é causa raiz. No fundo não é causa raiz. Nossa, olha a Luciana. A Luciana falou aqui. Patrick, ótimo enfermeiro, me espelho em você, sou da Intensquer Goiânia. Olha só. Intensquer Goiânia, que bom, hein? A gente já deve ter trabalhado junto em alguma unidade, em algum local. A Luciana é do grupo de empresas que eu atuei durante 11 anos, a MH. Atuei até dezembro. Boas lembranças da MH. Tenho muitos amigos até hoje. A empresa está no meu coração até hoje. Inclusive eu indico para todos que assistem aqui, geralmente quando eu falo da MH, a MH atua no Brasil inteiro. E quem quer ter um bom plano de carreira dentro de uma empresa grande, consolidada, sugiro a MH Especialidades. Tem processo seletivo sempre para diversas áreas da saúde. Não só UTI, como a Luciana, mas também hospital como um todo, centro cirúrgico, também extra-hospitalar, home care, e aí vai, tá só crescendo. Muito bom, Luciana. Seja bem-vinda. Eu acho que é a primeira vez que eu te vejo aqui. Você falou que me acompanha, mas eu não lembrava. Seja bem-vinda. Então, para concluir aqui, se não tiver dúvida, pergunta, comentário, a gente finaliza depois desse resumo. Hoje eu vim trazer uma continuidade da verdade sobre a valorização ou desvalorização do enfermeiro. Estou falando sobre causa raiz. Causa raiz é importante quando a gente faz 5 porquês, né? Quando a gente pergunta o porquê mais de uma vez, de preferência 5 vezes em média, a gente encontra a causa raiz. Por que causa raiz? Porque a causa aparente geralmente não é a real causa. Porque se ela fosse a real causa, se ela estiver próxima do problema, geralmente alguém percebe e era mais fácil evitar esse problema. Então, se é um problema grande, é porque a causa está lá na raiz. É porque já tem um tronco, já tem galho, já tem toda uma árvore para isso. Todo problema grande tem uma raiz. Todo problema, na verdade, todo problema. Se ele for grande, a raiz vai ser grande, né? O tronco vai ser grande, então você vai ter que investigar mais. Se for um problema pequeno, a raiz vai estar ali mais simples. É proporcional, mas o fato é que tem causa raiz para os problemas. E as ações têm que ser ligadas à causa raiz. Então, isso se transcreve no planejamento assistencial. Qualquer planejamento, não só assistencial. Planejamento né? O que é planejar? É você colocar ação. Planejar é você colocar data, é o que, quem, onde, quando, por quê, né? Você colocar o que fazer, quem vai fazer, quando, por quê, quanto custa. Tudo isso é um planejamento. Agora, de nada vale todo esse planejamento bonito, se o que, né, que eu falei, o que quer dizer a ação. É o que, quando, quem, onde, quando, quanto, por quê. O que parece ser o mais importante, né? O que a gente tem para fazer todos os dias parece ser o mais importante, não parece? Só que, na verdade, o mais importante é a causa que tem antes da ação. É por que você está fazendo aquilo, né? De onde veio a causa para você ter essa ação.
Porque eu comecei a falar da lei da causa e consequência. Então a lei da causa e consequência hoje ela prejudica a valorização da enfermagem. Por quê? Porque a causa é negativa. E eu não estou desconsiderando todas as dificuldades que o enfermeiro passa. Eu estou dizendo que se a gente focar no negativo, as consequências serão negativas. Patrick, quer dizer que não vai ter uma valorização, uma aprovação do projeto? Pode ser que tenha, não estou dizendo isso. Só que, do mesmo jeito que a estátua lá do Abraham Lincoln ela era mantida limpa com muito sacrifício, uma coisa ou outra você pode ter com muito sacrifício. Agora, de forma sustentável e com valorização, não. Então fica a mensagem: atuar com causa raiz, né? Fazendo o exercício dos 5 porquês e sempre colocando coerência entre a causa raiz e a ação. Elas devem ser proporcionais, ok? Amanhã eu vou estar aqui de novo às 21 horas. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa like, deixa dúvida, pergunta, comentário. Você pode me mandar mensagem no direct também. Para quem não sabe, eu faço uma espécie de consultorias gratuitas diariamente para enfermeiros no direct. Então você pode colocar lá seu problema, sua dúvida, seus desejos, e a gente pode trocar uma ideia sobre a sua carreira, seu negócio, seu projeto ou sua transição de carreira, qualquer coisa do tipo. Se fez muito sentido para você, aperta no avião e chame mais enfermeiros para participarem desse movimento, porque não é um movimento meu, muito pelo contrário, é um movimento nosso. Esse movimento é de todo e qualquer enfermeiro que acredita na autovalorização. Se você ainda não acredita, mas acha que faz sentido esse conteúdo aqui de hoje, você com certeza vai abrir a mente para a autovalorização do enfermeiro. E não só isso, até o fim desse mês, me acompanhando aqui de segunda a sexta às 21 horas, você vai saber exatamente o que você precisa fazer para ter a sua autovalorização, realização e melhores remunerações na enfermagem. Beleza? Para quem chegou no final, vai ficar a reprise aí por um tempo. E amanhã eu estou aqui de novo às 21 horas. Todo dia não. De segunda a sexta às 21 horas. Sábado e domingo a gente tira uma folguinha aí. Às vezes eu entro sábado e domingo também, mas certeza que é de segunda a sexta às 21 horas com esse tema, a verdade sobre a valorização do enfermeiro, esse movimento aí. Então participe do enfermeiro, participe desse movimento enfermeiro de valor. Estamos juntos e amanhã a gente se fala. Um abraço, boa noite, tchau.